Na antiga Índia, durante a época de Buda, havia uma pequena aldeia chamada Sanasa, conhecida pela simplicidade e comunidade unida. Entre seus moradores, havia um jovem chamado Suda, famoso por sua extrema generosidade e bondade. Ele sempre ajudava quem precisava, dando comida, roupas e dinheiro. Apesar de suas boas intenções, ele frequentemente era explorado por aqueles que viam sua bondade como fraqueza. Certo dia, enquanto trabalhava nos campos, um grupo de viajantes cansados e famintos se aproximou de Suda. Sem hesitar, ele os convidou para sua casa, oferecendo comida, água e um lugar para descansar. À medida que a noite caía, os viajantes começaram a exigir mais e mais de Suda, saqueando sua casa e partindo sem gratidão. Devastado, Suda decidiu visitar Buda, que estava em um mosteiro próximo. Ao chegar, Suda encontrou Buda sob uma árvore bodhi, cercado por seus discípulos. Com o coração pesado, ele contou sua história a Buda, explicando como sua bondade só lhe trouxe dor e sofrimento. Buda, ouvindo com compaixão, explicou que a bondade e a generosidade são virtudes nobres, mas devem ser equilibradas com sabedoria. Para ilustrar, Buda contou a história do rei Ananda, um monarca justo e generoso com um belo jardim. Ao acolher um grupo de monges, a fama de sua generosidade se espalhou, atraindo viajantes que passaram a explorar sua bondade. O jardim se transformou em um deserto e o rei ficou apenas com arrependimento. Um sábio então explicou ao rei que a verdadeira bondade precisa de limites, como um rio que flui livremente, mas com margens. O rei Ananda aprendeu a estabelecer limites, ajudando apenas quem realmente precisava. Com o tempo, seu jardim floresceu novamente, simbolizando a bondade equilibrada com sabedoria. Ao terminar a história, Buda aconselhou Suda a praticar a bondade com discernimento, observando as intenções daqueles que buscavam sua ajuda. Suda retornou à sua aldeia com uma nova perspectiva, continuando a ser generoso, mas protegendo-se de abusos. Sua vida mudou significativamente, pois ele ajudava apenas quem realmente precisava. Sua história inspirou a aldeia, que aprendeu a praticar a generosidade consciente, criando uma comunidade harmoniosa. Um dia, Suda encontrou os mesmos viajantes que o haviam explorado. Com uma postura calma e confiante, ele ofereceu ajuda, mas deixou claro que não toleraria desonestidade. Os viajantes, envergonhados, confessaram e pediram desculpas. Suda, vendo o arrependimento genuíno, ofereceu ajuda, mas com limites claros. Suda entendeu que a verdadeira bondade não é dar sem fim, mas dar sabiamente, estabelecendo limites para proteger a si mesmo e ajudar os outros. Sua bondade se tornou uma fonte de força, não de vulnerabilidade. A moral da história é que a bondade deve ser equilibrada com sabedoria para evitar exploração e sofrimento. Praticar a generosidade consciente e estabelecer limites claros garante que nossa bondade seja genuína e sustentável. Ao equilibrar bondade com sabedoria, podemos criar uma comunidade harmoniosa e solidária onde todos prosperam. À medida que o tempo passava, a fama de Suda e sua sabedoria cresciam não só em sua aldeia, mas também nas vilas vizinhas. Pessoas de lugares distantes vinham para aprender com ele e buscar seu conselho. Suda, agora um homem mais sábio, decidiu compartilhar seu conhecimento sobre a importância de equilibrar a bondade com a sabedoria. Ele começou a organizar encontros comunitários onde discutia suas experiências e as lições aprendidas com Buda. Em um desses encontros, ele disse: "Devemos ser como a árvore que oferece sombra, mas também protege suas raízes. Ser generoso não significa se permitir ser explorado. Precisamos cuidar de nós mesmos para que possamos continuar a ajudar os outros." A partir dessas reuniões, a aldeia de Sanasa se transformou em um centro de aprendizado e sabedoria. Pessoas de várias partes começaram a adotar as práticas de Suda, e a comunidade prosperou como nunca antes. A harmonia e o respeito mútuo cresceram, e a aldeia se tornou um exemplo de generosidade consciente. Um dia, um jovem chamado Ravi, conhecido por sua timidez e insegurança, aproximou-se de Suda buscando orientação. "Suda", ele começou, "eu quero ser generoso e ajudar os outros, mas tenho medo de ser explorado e acabar como você estava antes de aprender a equilibrar sua bondade." Suda sorriu e colocou a mão no ombro de Ravi. "A bondade verdadeira vem do coração, Ravi",
mas deve ser guiada pela mente. Comece pequeno, ofereça ajuda onde você possa, mas sempre observe as intenções daqueles que pedem. Use seu discernimento e não tenha medo de dizer não quando necessário. Com o tempo, Ravi começou a seguir os conselhos de Sudha. Ele ajudava quem realmente precisava e aprendia a estabelecer limites. Com isso, ele ganhou respeito e confiança, não só dos outros, mas também de si mesmo. A jornada de Ravi refletia a transformação que Sudha havia passado, e ele se tornou um exemplo vivo das lições de Sudha. Sudha continuou a ensinar, e sua mensagem se espalhou ainda mais. Ele visitou outras aldeias, compartilhou suas histórias e ajudou a criar comunidades onde a generosidade era praticada com sabedoria. Sua vida se tornou uma jornada de aprendizado e ensino contínuos, sempre focada em equilibrar a bondade com a prudência. E assim, a aldeia de Sanasa e suas vizinhanças prosperaram em paz e harmonia, com cada pessoa praticando a verdadeira generosidade. O legado de Sudha, inspirado pelos ensinamentos de Buda, viveu através das gerações, lembrando a todos que a bondade, quando equilibrada com sabedoria, é a chave para uma vida plena e harmoniosa. À medida que Sudha envelhecia, ele percebeu que sua missão de espalhar sabedoria e bondade equilibrada estava longe de ser concluída. Ele decidiu criar uma escola onde pudesse ensinar essas valiosas lições para as gerações futuras. Com a ajuda dos moradores, construiu um pequeno centro de ensino no coração de Sanasa. O centro não era apenas uma escola, mas também um refúgio para todos que buscavam orientação. Sudha organizou aulas regulares, onde ele e outros sábios da região compartilhavam conhecimentos sobre equilíbrio, generosidade e a importância de viver uma vida consciente e harmoniosa. Crianças e adultos de todas as idades vinham para aprender, e a escola rapidamente se tornou um símbolo de sabedoria na região. Entre os alunos, havia uma jovem chamada Meera, conhecida por sua inteligência e curiosidade. Ela fazia perguntas profundas e estava sempre ansiosa para aprender mais. Um dia, durante uma aula, Meera perguntou: Sudha, como podemos saber a diferença entre alguém que realmente precisa de ajuda e alguém que está tentando nos enganar? Sudha sorriu e respondeu: Meera, essa é uma excelente pergunta. A diferença está em nossa capacidade de observar e entender as intenções das pessoas. Isso vem com prática e atenção. Olhe para as ações das pessoas, não apenas para suas palavras. Aqueles que realmente precisam de ajuda geralmente mostram gratidão e respeito. Aqueles que querem se aproveitar, muitas vezes são insistentes e exigentes. Meera refletiu sobre as palavras de Sudha e começou a aplicar esses ensinamentos em sua vida. Ela ajudava seus amigos e vizinhos, sempre observando com atenção e discernimento. Com o tempo, ela se tornou uma das melhores alunas de Sudha, ajudando a ensinar os mais novos e a espalhar a mensagem de generosidade equilibrada com sabedoria. Enquanto isso, a fama da escola de Sudha se espalhou para além das aldeias vizinhas. Viajeros e estudiosos de lugares distantes vinham para aprender e compartilhar seus próprios conhecimentos. A aldeia de Sanasa se tornou um verdadeiro farol de luz e sabedoria. Um dia, um importante líder de uma aldeia distante visitou Sanasa para conhecer Sudha. Ele contou a Sudha sobre os problemas em sua aldeia, onde a generosidade sem limites havia levado ao caos e à exploração. Sudha ouviu atentamente e ofereceu sua orientação. Ensine seu povo a importância dos limites, disse Sudha. Mostre a eles que a verdadeira generosidade vem do coração, mas deve ser guiada pela mente. Só assim vocês encontrarão paz e harmonia. O líder agradeceu a Sudha e retornou à sua aldeia com uma nova perspectiva. Com o tempo, ele implementou as lições aprendidas, e sua aldeia começou a florescer, seguindo o exemplo de Sanasa. Sudha viveu muitos anos, sempre aprendendo e ensinando. Quando chegou ao fim de sua vida, ele estava cercado por seus alunos e amigos, que o respeitavam e amavam profundamente. Em seu leito de morte, ele disse: lembrem-se sempre de equilibrar a bondade com sabedoria. Esse é o caminho para uma vida plena e harmoniosa. Depois da morte de Sudha, a escola continuou a prosperar sob a liderança de seus alunos mais dedicados, como Meera. Eles mantiveram vivo o legado de Sudha, garantindo que suas lições fossem passadas para futuras gerações. A aldeia de Sanasa permaneceu um símbolo de generosidade consciente e sabedoria,
um lugar onde a bondade era praticada com discernimento e onde todos viviam em paz e harmonia. E assim, a história de Suda e sua mensagem de equilíbrio entre bondade e sabedoria se espalharam, tocando vidas e transformando comunidades, lembrando a todos que a verdadeira generosidade deve sempre ser guiada pela sabedoria.